Olá, meu nome é Isabela Borges, eu sou terapeuta transpessoal e astróloga e trabalho com autoconhecimento profundo e ajudo você a trazer a sua melhor versão de dentro de você para a tua vida aqui fora, para que você viva plenamente. Hoje eu vou falar sobre o mapa do Ano Novo Astrológico que entrou agora no dia 20 de março. E ele traz informações muito importantes sobre o que está acontecendo no mundo, no coletivo, e também traz muitas dicas de como a gente pode se conduzir durante um ano tão poderoso, tão importante e tão intenso, igual esse 2026. Então, para a gente começar a falar do mapa, eu vou começar com o regente, que é Marte. Cada ano astrológico tem uma regência de um planeta, e isso quer dizer que a energia daquele planeta estará mais presente e atuante durante o ciclo. E no caso de 2026, esse planeta é Marte. E nós, antes de entrar no ano astrológico, já temos um quadro de guerras importantes acontecendo no mundo. E Marte vem colocar mais energia nessas guerras, nesse movimento bélico, nessa disputa de forças, porque é a própria energia do planeta que encontra um campo muito fértil para essa energia atuar. Então, por isso é um ano muito importante. É um ano da gente recalcular a rota da humanidade. Né? Já vem há muitos anos, né, se falando sobre o futuro que a gente quer criar. O futuro chegou e agora chegamos num ponto que essa escolha ela é inevitável e ela vai acontecer agora. Né? Então a gente veio se preparando para esse momento e esse momento chegou. E por que eu falo isso? Porque 2026 aconteceu um fenômeno muito importante na astrologia, que foi a chegada de Netuno no signo de Áries. Né? Nesse ano que a energia de Marte, que é o regente de Áries, já está tão evidente, Netuno chega no signo de Áries e logo em seguida chega Saturno e eles fazem uma conjunção no grau 0 de Áries. O que isso quer dizer? Estamos iniciando um grande novo ciclo agora. Além de ser um ano 1 na numerologia, um ano do cavalo de fogo na astrologia chinesa, um ano de Marte na astrologia ocidental, a roda da fortuna, segundo a regência do tarô, né, é um ano muito movimentado. E ainda acontece essa conjunção de Netuno e Saturno no grau 0 de Áries. Esses dois planetas estão iniciando novos ciclos também, não é só o Sol que entrou em Áries, né? Que inicia um novo ciclo. É Netuno com um ciclo de 156 anos e Saturno com um ciclo de 28 anos, em média, né? Esses números. Isso quer dizer que a gente está começando o início do resto de nossas vidas. É mais ou menos isso. Porque o que inicia agora vai trazer muitas consequências, vai trazer o traço de um destino e é por isso que esse momento é tão importante. E o que a gente enxerga no mapa astral do ano novo de 2026? Marte, que é o regente do ano, é também o planeta mais alto no mapa astral. O que isso quer dizer? O planeta que está mais próximo da linha do meio do céu é considerado o planeta mais alto do mapa e ele também tem uma regência naquele mapa. Por exemplo, nós já estamos no ano de Marte,
Com toda essa configuração importante de Netuno e Saturno em Áries, e essa regência de Marte reforça a energia de Marte, de Áries, nesse ano. Poderia ser outro planeta, poderia ser Vênus, trazendo mais amorosidade para esses movimentos, mas não, quem está ali é Marte, trazendo ainda mais força, mais impulsividade, mais energia vital, e mais vontade de brigar, né? Então é importantíssimo da gente escolher quais lutas a gente quer lutar esse ano. Se nós escolhermos bem as nossas lutas, a chance da gente sair vitorioso e ter um ano magnífico é grandiosa, porque a gente vai ter energia para ir em frente e seguir rumo às nossas batalhas e vencer essas batalhas internas, né, do que a gente se propõe. E no caso negativo, essa energia muito exacerbada também pode nos levar a brigas dispensáveis, a brigas destrutivas. É importante a gente lembrar que estamos no ano eleitoral, que o que a gente viu acontecer em 2018 e 2022 é pequeno perto do que pode acontecer nesse 2026. E eu vou explicar isso melhor mais tarde. Por enquanto, né, o que eu quero ressaltar é que a energia de Marte, a energia de Áries, ela está absurdamente ativa nesse ciclo de 2026. E Marte, ele está na casa 9 do mapa astral. Ele está junto com Mercúrio e junto com a cabeça do dragão. Os três se encontram no signo de Peixes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós teremos também uma tendência a entrar nas cruzadas, nas guerras santas, a envolver a religião dentro dessas batalhas. E isso é um erro terrível que podemos cometer, né? É um erro terrível, porque quem se sente validado a brigar em nome de Deus e coloca o adversário como o demônio, pode gerar conflitos muito grandes, pode trazer muita morte e destruição em nome de uma falsidade ideológica, de uma falsidade religiosa, porque a religião, a espiritualidade não está aqui para destruição, não está aqui para morte. A divindade, ela está aqui para a vida. A espiritualidade verdadeira, ela promove a vida, ela não promove a morte, né? Quem prega a morte, a destruição, a olhar o adversário como o demônio, né? E validar toda a raiva, toda a descompensação, toda a violência, porque do outro lado tem algo desumano, tem algo diabólico. Esse é um quadro da manipulação totalmente voltada por interesses próprios, por interesses de grupos que querem se manter no poder, de grupos que querem a dominação e não se importa com o valor da vida verdadeiramente. Então, o mapa ele já começa assim, né, dando esse presta atenção em todos nós, né, pedindo para que a gente realmente olhe para o que é a religião, o que é a espiritualidade, quais são os valores que nós carregamos dentro de nós. Porque se o valor que eu tenho vale para mim, mas não vale para o outro, esse valor está equivocado. Se o valor que eu tenho pode prejudicar o outro, esse valor está equivocado. Então, é importantíssimo a gente olhar para os nossos valores internos e ter discernimento para validar
e para corrigir o que for necessário, porque enquanto humanidade, vida, esse recálculo da nossa rota, ele tem a ver exatamente com isso, né? Se nós estamos aqui juntos nessa jornada da vida, a regra para mim, ela tem que ser válida para o próximo, e a regra do próximo também tem que ser válida para mim. Isso é a condição de vida coletiva que a gente tem. Se a minha regra ela me beneficia e prejudica o outro, essa regra está equivocada. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso. É sobre isso, esse momento kármico que estamos vivendo, e são essas forças que darão o tom do ano. Então, essas questões estão aqui na casa 9, que é a casa do estrangeiro, é a casa da filosofia, é a casa da religião, é a casa da fé, né? Por isso eu falei que esse é um ano onde a religião pode misturar com as guerras e ser utilizada para o interesse da corrupção, o interesse de uma dominação que não está preocupado com a vida, né? Está preocupado só com interesses próprios, né? E a gente vê isso acontecendo hoje nos Estados Unidos, com os Estados Unidos, né? Hoje, os Estados Unidos têm um governo autoritário da extrema direita, que não respeita a soberania dos países, e entrou numa guerra contra o Irã que pode escalar, uma guerra totalmente mal calculada, indevida, né, completamente errada, né? Os Estados Unidos não tinham o direito de matar o líder supremo de um outro país, e eles fizeram isso e iniciaram uma guerra que pode escalar para uma terceira guerra mundial. Isso está aqui assinalado no mapa do Brasil. No mapa do Brasil está mostrando todo esse conflito que está acontecendo no exterior. Então é por isso que eu falo que essa guerra pode ganhar uma escala maior. E o Brasil, de qualquer maneira, ele vai se envolver com essa guerra. Seja numa forma física, né, se a guerra escalar para uma terceira guerra, eu entendo que o Brasil vai entrar na guerra. E se não houver essa escala, que tomara que não, né, que Deus nos ajude que não, o Brasil já entrou nessa guerra política, né? Dentro da política, essa influência já está aqui presente, e eu entendo, com esse Marte como planeta mais alto no meio do céu, na casa 9, eu entendo que a extrema-direita tem um interesse gigantesco em ganhar as eleições aqui no Brasil nesse ano de 2026. E vai utilizar das religiões de uma forma que a gente ainda não imagina o quanto essa influência vai ser nefasta e profunda. E também vai utilizar de informações falsas, deturpadas, muita confusão na forma de se promover, né? Por que eu falo isso? Porque Marte está em Peixes. Peixes é o planeta, é o signo que está no meio do céu, exercendo também uma força muito grande. E Peixes traz questões religiosas, questões espirituais, questões do inconsciente e questões dos enganos, né? Peixes, ele é também o ilusionista. Então,
ele pode trazer muito autoconhecimento e pode também trazer muitas ilusões, muitas mentiras, muitas deturpações, né? O pior de tudo é a deturpação, porque a deturpação, ela tem uma semente da verdade, ele tem um toque, não é nem semente, tem um toque da verdade, mas tem muita mentira, né? Pega uma fagulha da verdade e conta a história do jeito que melhor convém. Então, eu entendo que isso vai afetar muito o Brasil esse ano, nesse ano eleitoral, e essa guerra política, essa gente já entrou. Então, é importante a gente saber disso, né? E o mapa do Brasil também, além dessas sinalizações, né, da Casa 9, a casa mais forte do mapa brasileiro, do mapa do Brasil, é a Casa 10. Porque na Casa 10 a gente tem 5 planetas lá dentro. Isso é muita coisa, é uma influência muito grande. A gente tem o Sol, Netuno, Saturno, Vênus e Lua. Esses 5 planetas dentro da Casa 10, que é a casa da política, a casa da política é a Casa 10. É a casa da política, é a casa da vocação, é a casa do reconhecimento, é a casa pública, né? No mapa pessoal, é a maneira que eu sou reconhecida pelo que eu faço, por quem eu sou, né? Então, esse reconhecimento é a maneira que a sociedade me vê, né? Isso é Casa 10. E também é a casa da política. E ela está altamente habitada e, adivinha, tudo isso acontecendo no signo de Áries. Todos esses planetas estão no signo de Áries. Então, aqui, assim, a gente só está exponenciando a força de Marte, que é o regente desse ano, né? Então, são muitas confluências para que a energia de Marte esteja extremamente exacerbada durante esse ano. Todos esses planetas na Casa 10 mostra que a política vai ter um foco muito importante no Brasil durante esse ciclo, né? E eu entendo que o Brasil, a escolha política que a gente fizer, a gente vai sofrer muito as consequências dessa escolha. Então, e para mim fica muito claro que escolher a extrema direita é um retrocesso, é um caminho sem volta. A gente tem muito a perder com essa escolha. Basta olhar o que os Estados Unidos estão promovendo no mundo para a gente perceber o tamanho da barca furada que é a força da extrema direita neste momento planetário. E aí, essas forças, né, a gente preparemos todos nós para um ano bastante difícil com a política, né? Eu acho que a gente vai ser um ano muito cansativo em relação à política. Estaremos muito dispostos a brigar por posicionamento político, por ideias totalitaristas, né? Porque Saturno, aqui dentro dessa casa, ele traz aqui junto com o Sol, junto com Netuno, ele traz aqui uma vontade de imposição, né? E essa vontade, ela é autoritária, ela passa por cima das minorias, é muito mesmo essa energia que a gente vê da extrema-direita querendo palco aqui no Brasil esse ano.
O lado positivo dessa configuração é que podem acontecer revelações muito importantes, coisas muito importantes podem vir à tona, numa maneira de trazer mais verdades, mais correções desses equívocos. A gente pode ter assim choques de realidade para que a gente tenha a possibilidade de fazer boas escolhas. Isso também está presente aqui no mapa. O que a gente precisa fazer? A gente precisa escolher quais são as nossas lutas. A gente precisa ter clareza sobre o que cada um de nós está defendendo, né? Esse político que eu estou defendendo, ele realmente, o que ele está fazendo? Se é um político que já está eleito, o que ele está fazendo? Né? O trabalho dele me ajuda ou me prejudica? Né? Essa pergunta precisa ser feita e essa resposta vai ser encontrada durante esse ano. Então, se tem toda uma cortina de fumaça muito propícia de acontecer, basta a gente voltar para dentro, basta a gente olhar para os valores da vida para que a gente encontre respostas e encontre verdades e encontre maneiras de fazer boas escolhas nessa nova rota de vida que a gente pode tomar. Então, tem o mapa, além de trazer toda essa vontade de regimes totalitários ganharem o poder, nós também temos indicações de que esse patriarcado, essa imposição, ela está numa fase final, né? Estamos diante de transformações que podem ser a queda dessa estrutura que já está totalmente ultrapassada e obsoleta e traz muitos problemas para a nossa sociedade. Por que eu falo isso? Porque enquanto está fervendo a política e os ideais aqui no mapa, nós temos Plutão na casa 8, que é a casa da transformação. Plutão é o planeta regente de Escorpião, que é o signo da transformação. Ele está dentro da casa dele. Então, ele está numa força muito grande, muito profunda. Ele está falando aqui de transformações muito profundas. E ele está em Aquário. Então, ele traz uma transformação para que o novo chegue, para que revoluções de deixar o velho para trás e se abrir para o novo aconteça. Então, por conta desse Plutão aqui na casa 8, que quem entra na casa 8 é Capricórnio, que também é outro signo da tradição, mas quem está lá dentro é Plutão em Aquário, trazendo transformações muito profundas para que o novo chegue, para que entre uma nova ordem mundial, para que entre novas formas de viver, né? Então, a gente fala tanto da era de Aquário, isso daqui é um passo para esse destino que a gente tem de transformação social, né? De sair de um patriarcado e ir para uma outra forma de viver, onde a fraternidade, a igualdade, os valores de Aquário sejam mais validados do que nessa sociedade tradicional, misógina e cheia de imposições que existe hoje. Então, a transformação está aí, né, para acontecer, de fazer parte desse caldo, né, que está fervendo nesse ano de 2026. Outra coisa muito importante do mapa
é que ele tem ascendente em Gêmeos, né? Então, tudo isso que eu levantei até agora passa pela comunicação, né? Ela passa pela comunicação por esse ascendente em Gêmeos, então é um ano de muito movimento na comunicação. Então, volto a falar mais uma vez, policie sobre o que você fala, a maneira que você fala, para quem você fala e para que você fala, né? Porque tudo isso o que eu posso fazer para colaborar com o todo? É olhando para si, é olhando para a sua maneira de expressar, né? Isso é muito importante para que você possa lutar os bons combates apenas, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que na casa 12 nós temos lá dentro Urano em Touro, né? E Urano está chegando em Gêmeos. E sobre essa chegada em Gêmeos, que vai acontecer agora, 26 de abril, o que eu entendo desse movimento de Urano entrando em Gêmeos, eu estou chamando isso de o parto da IA. Né? Hoje em dia, nós já convivemos com a IA já faz parte de nossas vidas, mas eu entendo que a gente ainda não entendeu qual é essa revolução que ela vem causar. Né? Eu vejo que assim, a gente não faz a menor ideia do que pode gerar essa revolução que está acontecendo agora. E quando Urano entrar em Gêmeos, a gente pode considerar que, pronto, agora a IA nasceu e ela está aqui entre nós e a nossa vida agora é outra coisa, né? Principalmente na nossa comunicação, na nossa forma de comunicar. Por que eu estou falando isso? Porque Urano é o planeta da tecnologia e Gêmeos é o signo da comunicação. Então, é a tecnologia chegando na comunicação, causando uma revolução. Mas aqui no mapa do Ano Novo Astrológico, Urano está ainda em Touro. E o que eu entendo disso aqui na casa 12? Nesse cenário de guerra, nesse cenário marciano que a gente está vivendo, né? Urano na casa 12 em Touro, eu entendo que ele vai mexer profundamente com a agricultura do Brasil. Aqui eu estou falando de um cenário brasileiro, né? Pode acontecer revoluções de avanços de tecnologia dentro da agricultura, que a gente vai ver resultados só mais para frente. A gente não vai perceber muito essa influência enquanto a gente estiver nesse ciclo de Marte, né, que a gente está vivendo. E também pode acontecer questões climáticas envolvendo a agricultura no Brasil, que pode mudar a cara da agricultura no Brasil. Então, eu entendo que questões climáticas, questões grandes, né, que já não estão no nosso controle, ou mesmo uma questão da guerra, pode prejudicar muito a agricultura aqui do Brasil. Então, aqui a gente tem tanto uma possibilidade de uma influência positiva, como também uma influência negativa em relação à agricultura aqui do Brasil. Então, isso me chama muita atenção por esse cenário de guerra que a gente está vivendo hoje, né, em março de 2026. E a gente tem aqui uma excelente notícia que o mapa traz, que é assim, né, com todos esses desafios, com toda essa força que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil também, a gente tem aqui uma força
benevolente muito grande atuando também em nós. Na casa 1, que é a casa do ascendente, a gente tem um encontro de Júpiter, a estrela Sírius e a roda da fortuna. Esses 3 planetas estão, os 3 corpos celestes estão na casa 1, no signo de Câncer e também influenciando a casa 2. Quando eu falei para a gente rever os nossos valores, eu estava falando dessa benevolência de Júpiter e Sírius, que está aqui na casa 1. Esse alinhamento, né, Júpiter com Sírius e a roda da fortuna junto deles, né, trazendo essa força, isso daqui me traz muito o poder individual que soma e forma o poder coletivo, né? Eu entendo muito dessa forma. Então, assim, quanto mais eu, você, todos nós, quanto mais a gente se alinhar com o divino que existe dentro de nós, né? Não é a religião, não é a ideia que a gente compra fora. Eu estou falando aqui da força interna de cada um de nós, né? Eu estou falando da divindade que habita cada um de nós. Quando a gente avalia se essa regra que eu tô levantando a bandeira dela, que eu quero isso, isso daqui aplicado a mim e aplicado ao outro funciona, se funciona, então ela está valendo, né? Então ela é benevolente, ela é positiva. Essa força interna, individual, né, no que cada um de nós fazemos e que a soma disso reflete na política, reflete no coletivo, isso pode nos salvar. Isso pode ser o grande golpe de sorte para que nesse momento kármico que nós estamos vivendo, com todo esse cenário e todas essas possibilidades, nós possamos encontrar um caminho amoroso, um caminho iluminado, verdadeiramente iluminado, né? Porque isso tudo está acontecendo em Câncer. E Câncer é o sentimento, é o acolhimento, é a mãe, né? É aquela proteção materna, é aquele colo de mãe, é uma energia de cuidado e de vida, né? Então, quanto mais a gente alinhar com essa natureza, mais sucesso a gente pode ter diante de tantos desafios. Pode estar soando estranho eu falar de Sírius aqui, porque a astrologia não olha para Sírius, mas por que eu estou olhando? Que eu passei a considerar essa posição de Sírius dentro do mapa astral. Porque Sírius já foi uma estrela muito importante para o desenvolvimento da humanidade, porque era a estrela principal de muitas rotas de navegação antes de inventarem a bússola. Então, Sírius tem uma importância para o nosso desenvolvimento. E além disso, Sírius está ligado a muitas religiões antigas, está ligado a muitos movimentos espiritualistas, e ela é considerada o sol do sol. E ela é considerada como a divindade sobre a divindade. E desde o ano passado, de 2025, eu passei a considerar Sírius no mapa astral. E aonde ele se encontra, ele traz para a gente muita sabedoria. E essa sabedoria está completamente alinhada com Júpiter, que é o grande benevolente do mapa astral. Então, são bênçãos sobre bênçãos, né? Isso tudo quando a gente avalia os nossos valores. Olha que coisa linda. Então, eu percebo que esse pode ser o grande ponto de transformação que nós podemos viver nesse resgate kármico que está acontecendo nesse ano de 2026, né? Então, apesar da gente ter um quadro
mundial influenciando aqui no Brasil, em contrapartida, a gente tem uma individualidade fazendo suas escolhas e o que a maioria dessa individualidade escolher vai dar ou não novos rumos para as nossas vidas. Então, eu acho isso muito bonito. E a última questão aqui do mapa, não menos importante, a gente tem Lilith na casa 6, em Sagitário e em oposição a Gêmeos. E esse posicionamento de Lilith é também muito importante dentro de todo esse cenário que a gente está vivendo. Por quê? Lilith, ela fala sobre as dores do feminino, as dores que as mulheres carregam, as dores da misoginia, do feminicídio, das violências contra as mulheres, né? Se a gente for pensar que a humanidade é feita de homens e mulheres, e aí a metade da humanidade sofre muitas violências que vêm da outra metade da humanidade, que são os homens. Lilith aqui na casa 6, ela vai acender as questões das dores das mulheres no cotidiano, né? Então, e aqui no Brasil a gente está em andamento com um projeto de lei transformando a misoginia em crime. Eu entendo que essa vai ser uma pauta muito forte durante todo o ano, porque quando esse projeto de lei escala dentro da política para se tornar uma lei, né, e passar a criminalizar atitudes que não eram consideradas como crime, né, contra a mulher, a gente está falando aqui também da violência que a mulher vive no dia a dia, dentro da casa dela, dentro do cotidiano dela, né? Lilith vai trazer muita luz para que isso realmente ganhe voz, porque ela está oposta aqui a Gêmeos, né, no ascendente. Ela vai querer denunciar, vai querer dar voz para todas essas dores, para que se faça alguma coisa com isso, porque ela está em Sagitário. Sagitário quer chegar em algum lugar, ela quer fazer alguma coisa com isso, ela quer mudar essa realidade, ela quer validar essas dores, né? Então, eu entendo que a Lilith ela vai ter um papel muito importante. Se a gente está falando aqui de todo esse cenário de guerra, de todo esse cenário de autoritarismo, de patriarcado, a gente tem um contraponto com Lilith aqui na casa 6, que fala sobre as dores do feminino, né? E essa oposição a Gêmeos, eu entendo que assim essa Lilith vai querer ser calada, né? E ao mesmo tempo ela vai querer gritar muito. Então eu entendo que a gente vai ser um ano muito agitado no Brasil, nessa pauta sobre as dores das mulheres, né? E com esse projeto de lei correndo no Senado num ano eleitoral, isso dá um caldo para tudo isso que o mapa do Ano Novo traz para o Brasil. Então é isso, eu queria passar por esses pontos. Eu teria muito mais para falar do mapa, mas num resumo breve, é isso que eu acho muito importante trazer, e principalmente trazer a reflexão sobre qual é o seu papel na sociedade, quais são os seus valores e quais são os políticos que você quer que esses valores que você carrega sejam representados e validados na política. Esse é o ponto mais importante desse mapa. Então, cuidado com ideias religiosas que pregam o ódio, porque não tem nada mais incoerente do que isso. Cuidado com os valores que você compra,
Cuidado com as notícias que você vê e escuta, porque tudo isso vai desenhar o nosso futuro, o nosso destino e o destino de todos que vierem depois de nós. E se você quiser conhecer melhor o seu próprio mapa natal e entender quais são as forças que atuam dentro de você, para que você possa aproveitar melhor os seus talentos, para que você possa lidar melhor com seus desafios e fazer melhores escolhas para a sua vida, entre em contato comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo como entrar em contato e vamos caminhar juntos nesse autoconhecimento tão importante e que faz tanta diferença em nossas experiências de vida. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e nos encontramos em breve. Até lá!